Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Semana Legislativa, jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje? Balanço da sessão, confira o que foi debatido em plenário pelos vereadores nas sessões desta semana. Prédio da Câmara Municipal completa 24 anos, Legislativo acompanha a evolução da cidade. E projeto aprovado, Câmara autoriza a Prefeitura a implantar a primeira pista de tartan oficial de atletismo na cidade. E mais, 40% dos estudantes brasileiros já sofreram bullying na escola. Rede Municipal de São José realiza projeto de conscientização sobre o tema. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje bem informados sobre a 17ª sessão do ano. Os vereadores debateram sobre projetos de lei e temas de interesse público. Vamos ver. Entre os projetos aprovados na 17ª sessão do ano, destaque para a proposta que regulamenta a implantação dos condomínios de sítio de recreio na cidade. A aprovação não foi unânime, 17 votos favoráveis e 3 contrários. Condomínio de sítio de recreio é uma modalidade de condomínio privativo, geralmente situado em áreas rurais, e foco em assentamentos sustentáveis voltados para o uso residencial. O projeto aprovado vai criar regras para a implantação e regularização deste tipo de moradia. Detalhes como o tamanho dos lotes, infraestrutura exigida e a necessidade de garantir áreas de preservação ambiental estão entre as normas previstas. O texto encaminhado pela Prefeitura ainda define alguns requisitos técnicos para aprovação, como oferta de água, esgoto, energia elétrica, drenagem e pavimentação. Ainda durante a sessão, os parlamentares também aprovaram o projeto dos vereadores Zé Luiz e Gilson Campos, que propõe a criação de um banco municipal de materiais ortopédicos para empréstimo gratuito à população. Os itens incluem cadeira de rodas e de banho, andador, muletas, bengalas, entre outros. Mantendo o tema na saúde, outro projeto aprovado, este do vereador Fabião Zagueiro, incentiva a criação de ações voltadas ao diagnóstico e acompanhamento de pessoas com depressão, com atendimento médico, psicológico e psiquiátrico contínuo. Além de ampliar o acolhimento e dinamizar os formatos de diagnóstico, a matéria também prevê a capacitação dos profissionais da rede municipal de saúde. Também recebeu o aval favorável dos parlamentares o projeto do vereador Marcão da Academia, em coautoria com o vereador Gilson Campos, que cria na cidade o programa Bolsa Cuidador, destinado a cuidadores de idosos acamados ou dependentes em situação de vulnerabilidade. O vereador Marcão teve outro projeto aprovado. A matéria prevê a instalação de sistemas de captação de água da chuva em praças para irrigação de jardins do município. Já 2 projetos aprovados têm como tema a inclusão. O primeiro, de autoria do vereador Sidney Campos, pretende instituir salas multissensoriais com recursos pedagógicos nas escolas municipais. Com proposta semelhante, o segundo projeto, apresentado pelo vereador Cláudio Apolinário, estabelece a adoção do programa Amar 6D nas políticas públicas de educação, saúde e assistência social da cidade. Este programa cria ambientes multissensoriais de acolhimento e regulação para pessoas com deficiência. Outro projeto aprovado do vereador Cláudio Apolinário, apresentado em coautoria com o vereador Lino Bispo, reconhece expressões artísticas cristãs como manifestação cultural do município. E como incentivo ao lazer e esporte, os parlamentares ainda aprovaram o projeto do vereador Milton Vieira Filho, que cria em São José a Copa do Servidor Público Municipal. Outros projetos aprovados são para a denominação de áreas públicas e criação de datas comemorativas. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. Ainda no Legislativo, os vereadores aprovaram um projeto de lei que vai beneficiar os corredores de São José dos Campos. A proposta autoriza a Prefeitura a implantar a primeira pista de tartan oficial de atletismo na cidade.
A pista de tartan é uma superfície sintética, geralmente feita de borracha, utilizada para provas de corridas, saltos e lançamentos. A ideia é melhorar o desempenho esportivo dos atletas, além de dar condições ao município de sediar eventos de nível internacional. Buracos, pedestres. A calçada é um espaço estreito e pouco adequado para a corrida. Quem busca se preparar para provas de rua, como o João, sente a necessidade de praticar o esporte em locais mais adequados. A maior dificuldade é um lugar para estar correndo, para estar praticando a corrida, né? Por causa de calçadas irregulares, pedestres, ou até mesmo as bicicletas passando enquanto a gente está correndo, né? Então a gente tem que ter essa percepção de estar desviando, de estar olhando para a calçada. João é parte de um grupo de corrida que se reúne diariamente neste deck na Avenida Anchieta, no centro de São José dos Campos. Para os integrantes, a ausência de pontos específicos para a corrida na cidade é uma barreira para os corredores. A gente, infelizmente, ainda não tem nenhum local nesse nível, nessa qualidade, para tanto os atletas amadores quanto os que estão buscando mesmo, né, um espaço na elite, treinarem com qualidade. Então a gente tem aí duas coisas importantes. A gente tem o melhor desenvolvimento do treinamento, então esses atletas vão ser muito beneficiados, podendo fazer treinos mais completos, mais intensos, num ambiente muito seguro, tanto numa questão de segurança pública de uma forma geral, né, eles estão no lugar que tem um suporte, que tem iluminação, que tem ali uma guarita, uma água, um banheiro, quanto na questão mesmo de torções por conta das calçadas. Foi com base nessas demandas que a Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia que autoriza a instalação da primeira pista oficial de atletismo na cidade. Conhecida como pista de tartan, ela é feita de poliuretano e borracha, materiais que proporcionam absorção de impacto e reduzem o risco de lesões. A estrutura é usada em provas de corridas, saltos e lançamentos de peso. Uma pista emborrachada, uma pista que dá mais condição a vários atletas, que vai trazer menos questão de impacto, né, de articulações, melhoria também na saúde, na qualidade do treinamento de cada um. E a gente já vem trabalhando, olhando vários pontos que a gente poderia implantar essa pista, né? Uma pista oficial vai ter 8 raias, então isso a gente precisa também de um espaço adequado para que a gente possa colocar. Para o vereador Marcão da Academia, com a pista oficial de atletismo, São José dos Campos poderá sediar eventos importantes da modalidade, incluindo provas internacionais. São José é cidade que vem recebendo prêmios de uma das melhores cidades do interior, que mais promovem também corridas de rua. Então nós aqui já temos mais de 30 corridas no ano no nosso calendário, né, oficializada, fora as não oficializadas, né, que pedem para incluir dentro disso, dentro do cronograma. Nós temos aí meias maratonas, já fizemos a primeira maratona ano passado, né, através também do nossa lei que a gente criou aqui. Então acho que através das nossas leis, a gente elaborando junto ao prefeito Anderson, a Secretaria de Esporte, a gente consegue buscar recursos para fazer as coisas acontecerem, né? Mas além do potencial para atletas profissionais, a pista também poderá ser usada por toda a população, mas com supervisão. É que o tipo do piso pede alguns cuidados. Seguindo as orientações, o espaço poderá se tornar um local de incentivo ao esporte e qualidade de vida. Ela é destinada para atletas de velocidade, então às vezes é até arriscado você colocar toda a população para frequentar esse espaço, né? Isso precisa ser bem delimitado, precisa existir todo um trabalho de convivência adequada para que os atletas não coloquem em risco pessoas que estão começando ali na modalidade e que as pessoas que estão começando não desrespeitem o espaço dos atletas, que é muito pequeno para fazer esse tipo de caminhada, esse tipo de iniciação esportiva. Ela, é claro, ela é um equipamento mais voltado para alto rendimento, mas é claro que você utilizando ela com equipamento adequado, tipo de solado, tênis, ela é aberta à população, né? Dentro de uma regra, de uma regulamentação, tem que ser aberta à população, porque é um equipamento público. O equipamento público ele tem que ser dado à população, mas sim também é um equipamento que a gente trabalha a questão competitiva, desde um programa do atleta cidadão até o alto rendimento.
Vereadores da Câmara Municipal realizaram visita na Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos para discutir estratégias de combate à violência sexual contra meninas e adolescentes no município. A visita acontece após uma denúncia de estupro coletivo contra uma menina de 12 anos na zona leste de São José. Após a denúncia de um suposto caso de estupro coletivo na cidade, envolvendo uma menina de 12 anos, vereadores da Câmara visitaram a Delegacia da Mulher de São José dos Campos para debater políticas públicas e ações de combate à violência sexual no município. 5 parlamentares participaram do encontro: Amélia Naomi, Juliana Fraga, Rogério da Cazem, Sidney Campos e Zé Luiz. Combater a violência contra as mulheres não é só mais uma política das mulheres. Tem hoje um pacto nacional que os homens também têm que assumir essa luta contra a violência. E é por isso que a gente propôs uma comissão mais ampla. E foi bastante importante a gente vir aqui para a gente apresentar como Câmara Municipal projetos de leis que ajude a combater a violência na cidade, a ter os dados claros, inclusive, da violência, para que a gente tenha políticas públicas na região, qual a região que tem mais problemas e que tipo de problema. Os vereadores foram recebidos pelos delegados Luiz Paulo Leite Guadanucci e Cristiele Colombo Gomes. Eles informaram sobre os cuidados com a investigação, que segue em sigilo por envolver menores de idade. A cobrança dos vereadores é por acolhimento da vítima e punição aos envolvidos. A gente precisa trabalhar a prevenção, precisa ser o antes para não chegar a acontecer, O que eu tirei do dia de hoje foi exatamente isso. A gente precisa trabalhar o antes, para a gente depois não chorar, não sentir, não lamentar o ocorrido. Então isso é que a gente tem o nosso papel. Eu me coloquei como agora trabalhar o antes, trabalhar ir para as escolas, conversar em igrejas, conversar com grupos, que possa realmente multiplicar essa ideia de uma cultura de paz, de uma cultura de valorização, de respeito à mulher, à criança, ao adolescente. Ainda na conversa com os vereadores, os delegados comentaram os riscos do contato precoce com bebidas alcoólicas por parte dos jovens e defenderam a importância de ampliar campanhas de conscientização de combate à violência de gênero e o machismo. Outro ponto levantado foi a falta de um mapeamento sistemático das ocorrências que poderia auxiliar a elaboração de medidas preventivas. Sobre campanhas educativas, a Câmara de São José dos Campos possui a Cartilha da Mulher Cidadã, com diversas orientações a mulheres sobre como quebrar o ciclo de violência e procurar ajuda das autoridades. O material foi entregue em mãos ao delegado Luiz Paulo Leite. Acho que é o ponto mais importante, porque na medida em que tenhamos homens combatendo o machismo, nós vamos avançando mais, nós vamos ter menos violência, porque você vai ter um outro olhar, você vai parar e pensar, refletir um pouco sobre isso, é fundamental. Após o encontro, os parlamentares voltaram a defender o papel do poder público no combate aos casos de violência e estupro contra mulheres e se comprometeram a elaborar projetos e ações de enfrentamento ao problema. Uma reunião muito positiva com o delegado aqui da DDM São José dos Campos. Eles nos passou que os indicadores vêm aumentando a agressão, a violência contra a mulher, contra as crianças, as meninas aqui do nosso município, preocupante. E na Câmara a gente vai elaborar um projeto de lei para que a gente possa ajudar a Polícia Civil, a DDM, a gente identificar esses casos e poder ajudar essas pessoas que sofrem no nosso município aí com a violência doméstica. E neste ano, o atual prédio da Câmara Municipal completa 24 anos, um marco de modernização que acompanhou os avanços de uma das cidades mais tecnológicas do país. E para seguir esse ritmo de inovação, o Poder Legislativo também precisou se transformar. De lá para cá, muita coisa mudou. Processos digitais, energia solar e mais agilidade nas votações. Tudo isso para atender a população joseense com mais transparência e eficiência. Na reportagem a seguir, te mostramos a evolução da Câmara Municipal com o passar dos anos. 1926, ano de inauguração da antiga sede do Legislativo.
São José dos Campos tinha, na época, 36 mil habitantes. Para legislar, eram necessários 8 vereadores. O tempo passou e a cidade se consolidou como a capital do avião, principal polo aeroespacial da América Latina, sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, referência em engenharia e pesquisa no país. No fim do século, já eram 539 mil moradores. Com esse avanço, os espaços públicos precisaram se adaptar à nova realidade. Para representar a população, o Legislativo passou a contar com os atuais 21 vereadores. O prédio onde estava a Câmara não fazia jus à importância do Poder Legislativo. Além de ser um prédio onde grande parte dos vereadores ficavam no subsolo, não tinha ventilação, não tinha acessibilidade. Quem chegava na Câmara não tinha local para estacionar, não cabia nem os carros da Câmara, quem dirá dos vereadores, dos funcionários de modo geral, e a população era prejudicada. Crescer em população é também crescer em responsabilidades. E assim como a cidade, o Poder Legislativo precisou acompanhar essas mudanças para garantir estrutura, funcionalidade e atendimento à população. Por isso, em 2002, a Câmara passou a ter um novo endereço. Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, número 33. Mais do que uma nova sede, o espaço representou um novo momento para o Legislativo, marcado pela modernização e pelo fortalecimento da atividade parlamentar. Quando nós entramos e fizemos o prédio, nós tínhamos a manutenção preditiva, preventiva e corretiva, que é um conceito que as empresas utilizam. Você vai, grande parte das estruturas que tem por aí, eles trabalham somente no corretivo, onde fica muito mais caro, você tem uma redução da vida útil dos equipamentos. Então, quando nós entramos, você passa no prédio da Câmara, ele parece que foi construído ontem. Ele continua impecável. Exatamente isso que tem que ser, que isso é zelar pelo patrimônio e pelo recurso do contribuinte. Na época, a vereadora Amélia Naomi exercia o 4º mandato e acompanhou de perto todas as etapas dessa transição. Na época, o presidente que definiu em trazer a Câmara para esse espaço foi o Jorley, ele era presidente. Ele conseguiu, inclusive, a aprovação do Tribunal de Contas para as contas e todo o espaço que foi construído. E esse processo todo depois que ele implantou a Câmara também modernizou muito, né, tem investido muito na acessibilidade, e isso é muito importante. A iniciativa foi pioneira e, por isso, veio acompanhada de desafios. O ex-vereador e presidente da Câmara na época, Jorley do Amaral, relembra que, até então, não havia registro de um projeto como esse em todo o país. São José dos Campos foi a primeira cidade no Brasil onde o Legislativo construiu uma Câmara. Porque não é o Legislativo que constrói. Todas as cidades, quando tem a construção, o Executivo constrói e entrega para o Legislativo. Nós fizemos questão de fazer um desafio junto com os funcionários, né, e os vereadores para o Legislativo de São José construir uma Câmara. E o Legislativo construiu, fez a licitação, fez a construção, entregou. E essa modernidade não ficou só no passado, não. Ao longo desses 24 anos, essa estrutura se adaptou às novas necessidades de São José. Esse espaço incorporou novas tecnologias e também trouxe novas formas de organização. Tudo para trazer mais eficiência para os trabalhos realizados aqui e também aproximar a população do Legislativo. A partir de 2018, o prédio passou por uma série de atualizações, como a digitalização de processos e documentos por meio do programa Câmara Sem Papel. Teve ainda a implantação de placas de energia solar, que trouxe mais economia, e a ampliação do quadro de servidores por meio de concursos, para melhor atender a população. A TV Câmara também ganhou um novo fôlego, com a concessão do canal aberto. Todo o departamento de comunicação passou a contar com espaço exclusivo e maior alcance junto à população. Também houve reforço na proteção de todo o prédio, com monitoramento, controle de entrada e instalação de detector de metais. E essa busca por mais eficiência também chegou ao plenário.
A implantação do sistema eletrônico de votação trouxe mais agilidade às sessões, permitindo que os resultados sejam exibidos em tempo real e garantindo mais transparência ao processo legislativo. Não só para quem está presente, para quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, porque ali é um diagnóstico na hora, exato, das votações de cada vereador. Então fica mais fácil a transparência, a legitimidade das votações, isso aí fora a agilidade para as votações, que antigamente demorava um pouco mais a sessão, e hoje, além da transparência, essa rapidez nas votações da nossa Câmara Municipal de São José dos Campos. Hoje, mais do que uma estrutura física, a Câmara representa um espaço de participação e serviço à comunidade. É aqui que as demandas da população se transformam em debate, propostas e decisões. E para o secretário-geral, Michael Bocato, a modernização do prédio garante que o Legislativo continue atendendo os moradores com excelência. A gente sempre está buscando acompanhamento de legislação, acompanhamento dos órgãos fiscalizadores, mas principalmente tentando atender a população, né, e os vereadores, que é a nossa interface com a população, né, que sempre são os vereadores, as ferramentas necessárias para eles levarem para a população os resultados que ela vem buscar junto à Câmara. Em uma cidade marcada pelo olhar para o futuro, a inovação ganha forma. O avião que impulsiona os céus também inspira o lugar onde os projetos tomam rumo e são definidos os caminhos que conduzem o desenvolvimento de São José dos Campos. Quero parabenizar os outros presidentes que aqui passaram, que acompanharam o crescimento da cidade. Hoje a Câmara Municipal, nós temos aqui a parte de acessibilidade, para que as pessoas com deficiência participem mais da política. E não só isso, a segurança da Câmara, como para o funcionário, para o próprio munícipe, né? Que aqui vem fazer as suas reivindicações. Ele tem uma estética, e que é a estética que foi escolhida, que é a marca da cidade. A cidade da tecnologia, a cidade do avião, é o desenho da Câmara Municipal. Primeiro intervalo por aqui e na volta a gente fala sobre a queda das mortes de trânsito no primeiro bimestre de 2026. É já já. Estamos de volta com Semana Legislativa. Os vereadores se reuniram para a 16ª sessão do ano. Preparamos um balanço para você saber todos os assuntos debatidos em plenário. Requerimentos, indicações, moções e outros documentos legislativos foram apreciados pelos vereadores durante a 16ª sessão do ano. No total de 355 documentos, 277 eram indicações com pedidos diversos. Faziam parte das solicitações demandas de manutenção pública, como estudos para ampliar as passarelas da rodovia Dutra, correção de despejo irregular de esgoto, melhorias viárias nas estradas municipais, implantação de travessias elevadas e reforço de sinalização em áreas próximas às UBSs da cidade. Os parlamentares também sugeriram a intensificação de rondas policiais e fiscalização de denúncias de perturbação de sossego. Quanto aos requerimentos, as cobranças foram por informações nos serviços da saúde, educação, mobilidade e segurança pública. Um dos requerimentos questionava a licitação do Parque Natural Municipal Augusto Rusque. Outro pedia ações para reduzir a fila de espera na UPA do Putim. Já durante o Pinga-Fogo, período em que os parlamentares vão à tribuna debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Sena, prestou contas de ações realizadas na cidade. Entre as atividades apontadas pelo parlamentar estavam um treinamento oferecido para tutores de cães potencialmente agressivos e uma campanha de imunização para pets e conscientização sobre saúde animal. Outro parlamentar, o vereador Roberto Chagas, cobrou mais atenção do poder público para as demandas da região norte. Em um vídeo, o vereador criticou a falta de sinalização e manutenção em uma via do bairro Vila Paiva. Chagas também mencionou denúncias de falta de água na Zona Norte e lamentou a rejeição de um projeto da própria autoria que criava mecanismos para auxiliar moradores a acompanhar problemas na distribuição de água.
No tema do combate à violência sexual, a vereadora Amélia Naomi exigiu medidas efetivas das autoridades após um caso de estupro coletivo envolvendo uma adolescente de 12 anos na cidade. A parlamentar ainda comentou sobre uma visita realizada por ela e outros parlamentares à Delegacia de Defesa da Mulher, em São José. Outro ponto defendido pela vereadora foi a necessidade de ampliar as linhas de ônibus do município. Reclamações de usuários foram apresentadas em um vídeo. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. A Prefeitura de São José realizou a primeira reunião de 2026 do São José Unida, com o objetivo de apresentar os balanços da criminalidade na cidade e as diretrizes do trabalho integrado para este ano. Representantes de todas as forças de segurança da cidade e autoridades do Executivo juntos no Salão Nobre da Prefeitura para a 31ª reunião do programa São José Unida. O primeiro encontro de 2026 traçou as diretrizes do ano e apresentou um balanço recorde. Na comparação entre 2025 e 2016, o ano anterior à criação do programa, os índices de criminalidade despencaram na cidade. O roubo de veículos caiu quase 90% no período. Os casos de latrocínio tiveram queda de 75% e os homicídios recuaram mais de 60%. Todo investimento de tecnologia e câmeras, por si só, sozinha, faz o seu trabalho, mas se não tivermos equipes, a integração de todas as forças de segurança, não conseguiríamos atingir os números que nós estamos atingindo. Então, o que a gente demonstrou aqui hoje, mais uma vez, em queda, todos os indicadores em queda. Um indicador que tinha um grande desafio era furtos, até por causa da própria legislação, até por causa de vários outros fatores, mas isso a gente conseguiu agora uma queda de 16%, também é uma queda histórica. Quando a gente fala de roubo de veículos, uma queda de mais de 80%, de furtos de veículo também, de homicídio, latrocínio, quer dizer, em todos os indicadores. Algumas outras marcas também foram comemoradas, como a de que São José está há 4 anos sem registrar assalto a bancos. Para a Polícia Militar, esses resultados foram possíveis por causa da integração e do uso intensivo da tecnologia. O comandante do CPI-1 reforça que o monitoramento inteligente é uma das principais ferramentas no combate à criminalidade. A tecnologia hoje é fundamental. Quanto mais câmeras voltadas para o aspecto de reconhecimento facial, a leitura de OCR, que é a leitura de placa, isto otimiza a ação policial militar lá na ponta da linha. Então, de forma muito ágil, eu consigo uma identificação de um possível delito, eu consigo a identificação de um possível criminoso, e isso gera aquele tempo-resposta tão importante para a solução dos problemas acontecidos. Mais do que isso, através da câmera de monitoramento de uma cidade inteligente, eu consigo fazer de forma muito mais rápida aquilo que é tão importante, evitar que o crime aconteça. O ponto central dessa estratégia é o CSI. O Centro de Segurança e Inteligência completou 5 anos de operação neste mês de abril. Dentre os números atingidos desde a criação, estão mais de 1.800 prisões e 800 veículos recuperados. E o sistema vai crescer. Até o fim deste ano, mais 502 câmeras serão instaladas, chegando a um total de 1.691 equipamentos espalhados por toda a cidade. O CSI hoje ele tem grande foco voltado para a segurança pública, mas quando você entra dentro do CSI, você tem muito outros serviços que também estão sendo feitos lá dentro, lá com gestão, seja desde o trânsito, o transporte público, o sistema de estacionamento rotativo, o sistema de transporte do acesso já, quem está sendo transportado nesse momento, quantos quilômetros esse carro está andando, toda a parte de controle também em gestão, seja desde o social, zeladoria da cidade, também com relação à educação, onde tem toda a centralidade de acompanhamento das câmeras. Nós temos câmeras de escolas que já são conectadas com o CSI, seja desde alarme, desde de botões de pânico. Então nós temos várias ações dentro do CSI que vai além até mais do que da segurança pública, mas que tudo faz parte. Todos nós trabalhamos juntos, passa uma ligação, um WhatsApp mesmo, a gente consegue trabalhar e já arquitetar todas as nossas ações que serão feitas aqui. Então há a integração também deles com o CSI, cada força de segurança hoje conta com a mini central também, onde ele já tem as informações daquilo que está acontecendo na cidade também, e esse trabalho integrado hoje reflete nesses números, nos indicadores em queda.
O processo de expansão também traz câmeras com maior inteligência. A partir de agora, as viaturas da Guarda Civil Municipal terão leitores de placas em tempo real, identificando veículos irregulares enquanto circulam pelas ruas. Além da área urbana e comercial, o planejamento para 2026 inclui o reforço do monitoramento nas zonas rurais e o combate aos crimes virtuais. O objetivo é manter São José dos Campos como referência nacional em segurança pública. Isso sempre é um grande desafio, é trazer tecnologia, é sempre ver o que tem de melhor no mundo, o que tem de tendência, certo? E a polícia sempre estar à frente, né? As forças de segurança sempre estar à frente do crime organizado, que também se organiza bem, né? Que também vai, muitas vezes hoje, né? Não tem o roubo a banco, mas você tem o crime virtual, né? Você tem aqueles crimes cibernéticos que vão lá e entram nas contas das pessoas, então a polícia tem que se modernizar de outra forma. Então, e é isso que vem acontecendo. São José dos Campos começa 2026 com uma notícia positiva para quem circula pelas ruas da cidade. O número de mortes no trânsito caiu 20% no primeiro bimestre em comparação com o ano anterior, uma redução 2 vezes maior do que a média registrada em todo o estado de São Paulo. O investimento em tecnologia e ações educativas no trânsito estão entre os principais motivos da queda de acidentes fatais. São José fechou o primeiro bimestre de 2026 com dado positivo na mobilidade. Segundo o Infociga, o número de mortes em vias municipais caiu 20% em comparação com o ano passado. Foram 8 óbitos contra 10 em 2025. O índice é quase o dobro da média de redução do estado de São Paulo, que foi de 10%. Para o poder público, o resultado é fruto de uma mudança de postura de quem está atrás do volante. Eu acredito que as pessoas têm entendido cada vez mais que se cada um fizer a sua parte, todos seguirem as regras, a gente fica mais seguro, em todos os modais, né? Tanto no carro, quanto pedestre, quanto ciclista, agora os autopropelidos, motociclistas. E eu acho que cada um vem fazendo a sua parte cada vez mais. Isso acaba refletindo na segurança da cidade. A gente tem uma mobilidade mais ágil e mais segura, né? Nesse deslocamento, o pessoal acaba indo e vindo com segurança. A queda nos índices pode ser explicado pelo investimento em tecnologia também. O monitoramento feito pelo CSI permite identificar pontos críticos de sinalização ou asfalto em tempo real. Além disso, o foco no combate ao excesso de velocidade tem sido rigoroso, o que inibe comportamentos de risco nas vias urbanas. E hoje, o principal fator de risco que contribui para a ocorrência de um sinistro, para a gravidade das lesões, para a questão das vítimas, é justamente a velocidade. Então, o combate à velocidade excessiva deve ser prioridade para todos os governos. E São José tem uma vantagem, porque já tem um parque eletrônico instalado, que se confunde muitas vezes com as câmeras de monitoramento, que acabam cumprindo essa função de inibir esse tipo de comportamento. Então, o resultado do município tem muito a ver também com essa tecnologia e com esse conceito de monitoramento constante e total da cidade. Outro dado que chama a atenção foi a ausência de mortes de ciclistas nos meses de janeiro a fevereiro. A cidade hoje conta com mais de 212 quilômetros de ciclovias. Mesmo com o feriado de carnaval no período, a conscientização sobre álcool e direção prevaleceu. As pessoas entenderam que podem sair, se divertir, mas que o que não pode é voltar para casa tendo bebido. Então, acabam indo de Uber, acabam fazendo motorista da rodada, né? O pai ou a mãe vão buscar. Então, acaba gerando essa segurança e essa diminuição nos óbitos. A atuação da Câmara Municipal também é apontada como pilar dessa redução. Leis aprovadas como a Faixa Viva, Programa de Respeito ao Pedestre, ajudaram a organizar o fluxo. Para o Legislativo, criar regras claras e propositivas é fundamental para diminuir o número de acidentes e garantir um trânsito mais humano. O nosso objetivo é, como Câmara Municipal que faz leis, também a gente vota leis que vêm do Executivo, é a gente fazer um esforço para apoiar todas as iniciativas que vêm para dar mais segurança no trânsito. Isso vai realmente refletir de forma positiva na vida do cidadão joseense e a Câmara tem esse papel de estar aí intermediando, e fazendo essa interlocução entre o munícipe e a prefeitura e nós, trabalhando as leis para que a gente possa melhorar cada vez mais. Apesar do bom desempenho nas ruas da cidade, o cenário nas rodovias ainda exige atenção.
Para este especialista em trânsito, o momento é de não relaxar nas políticas públicas e reforçar o trabalho educativo. A gente não pode afrouxar nas políticas públicas, tanto de educação, quanto a melhoria da infraestrutura e até mesmo a fiscalização, que é muito importante para poder empurrar esses números para baixo. Mudamos de assunto para falar de um problema preocupante que atinge as salas de aula. Uma nova pesquisa divulgada pelo IBGE traz dados atualizados sobre casos de bullying no ambiente escolar. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, chamada PENSE, 4 em cada 10 adolescentes no Brasil já sofreram bullying na escola. Por isso, para combater este problema ainda tão recorrente, o assunto vem ganhando destaque nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino aqui em São José dos Campos. A Vitória, estudante do 9º ano, já sofreu com o bullying na escola. A altura dela virou o apelido ofensivo. Foi muito triste, eu comecei a ficar meio comovida, né, por conta desse fato de eu ser muito alta, né, as pessoas me chamarem às vezes de girafa, essas coisas. O Anthony, de 14 anos, conta que já presenciou muitas situações de bullying. Falar sobre alguma característica física, principalmente das pessoas aqui dentro da escola, principalmente dentro de sala de aula, que é o mais comum, que é o que eu mais vejo. 4 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos já sofreram bullying na escola. É o que diz o IBGE na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, chamada PENSE. Os dados revelam que os episódios estão mais persistentes. Segundo a pesquisa, a aparência do rosto ou do cabelo são os principais alvos de bullying. Correspondem a 30,2% dos casos. A aparência do corpo aparece em 24,7% dos casos. E a violência por causa da cor ou raça em 10,6%. As meninas são as mais atacadas. 43,3% delas já sofreram bullying na escola. Entre os meninos, 37,3% deles já passaram por intimidações constantes. Com a Giovana, aluna do 7º ano, implicaram com a aparência. Falaram sobre o meu corpo, já falaram sobre o meu cabelo, minha aparência. E como você se sentiu? Magoada, chateada. Este e outros casos de bullying e cyberbullying viraram tema de debate nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino em São José dos Campos. A nossa equipe conheceu o projeto de conscientização que vem sendo desenvolvido com os alunos da Escola Municipal Luzia Levina Aparecida Borges, no Jardim Cruzeiro do Sul. Foi justamente o aumento de casos de bullying aqui na escola que fez com que a direção unisse os professores para a discussão de como combater o bullying a partir da reflexão em sala de aula, da discussão sobre este combate, sobre a lei do bullying e também colocando os estudantes aí de acordo, né, com a faixa etária para trabalhar em dinâmicas este combate. Todo esse trabalho já vem dando resultado. Nossa maior expectativa é que esse tema seja parte da socialização dos alunos, que eles conversem sobre o que é violência, que eles conversem sobre o quanto uma violência me machuca, o quanto o que eu falo, o que eu faço pode machucar o outro, para que eles comecem a despertar a consciência deles para esse tipo de situação. Na conversa com o professor, os alunos aprendem que o bullying é caracterizado por agressões intencionais e repetitivas, que acontecem sem um motivo aparente, sendo de caráter físico, verbal, social ou virtual. Na internet, ofensas postadas nas redes sociais, o compartilhamento de fotos sem autorização, criar perfis falsos ou expor mensagens privadas são atitudes incluídas no cyberbullying, que também é crime. Eu percebi que os alunos começaram a ficar mais calmos, que eles tiveram mais autonomia de pensar no que eles vão falar antes, né, para os outros colegas, para não ofender. E eu percebi que deu uma boa diminuída em relação a esse conteúdo de fazer bullying, né? Se alguém sofre, deixa de ser brincadeira. Em muitos casos, a vítima de bullying só revela o que está acontecendo em terapia. O psicólogo ele precisa acolher esse adolescente, ele precisa mostrar para esse adolescente que, por mais que ele esteja sentindo tristeza, esteja sentindo raiva, vergonha, são emoções, são sentimentos que ele vai sentir. E tudo bem ele sentir dessa forma.
A pesquisa Pense também mapeou os agressores. De acordo com os dados do IBGE, só 13,7% dos estudantes declararam já ter praticado algum tipo de bullying. 16,6% dos entrevistados já foram fisicamente agredidos por colegas. Já os casos de bullying virtual recuaram um pouco, de 13,2% para 12,7%. Aqui, mais uma vez, as meninas aparecem como principais vítimas e se sentem humilhadas ou ameaçadas por conteúdos postados nas redes sociais. Este orientador educacional, que integra um projeto em São Paulo voltado à saúde mental dos adolescentes, explica a importância dos estudantes aprenderem sobre cidadania digital. De que forma eu mostro para esses alunos que aquilo que eles fazem online não só impacta as pessoas, mas também tem uma pegada digital, né, que é o termo que a gente usa técnico, que aquilo fica para sempre, né? Uma das palestras que a gente trabalhou recentemente com uma advogada, a gente trouxe uma situação que é até cômica de uma pessoa que foi fazer entrevista num banco famoso, e aí quando ela chegou para a entrevista, a pessoa do RH mostra um post de 5, 10 anos atrás da pessoa falando mal do banco na internet. Então, a gente tem trazido muito essa questão de que as coisas na internet não se apagam. Em São José, na Câmara Municipal, o combate ao bullying é tema recorrente nas discussões e criação de políticas públicas. Uma lei aprovada pela Câmara autoriza a realização de campanha de conscientização sobre a violência entre alunos nas escolas da rede pública e privada de ensino. A matéria é de autoria do vereador Gilson Campos. A gente vê nas escolas essas questões de agressões entre alunos e professores, e recentemente aconteceu um caso, então a gente precisa acabar com isso, né? O aluno precisa ir na escola para poder aprender a matemática, o português, história, geografia, ciências, o professor está lá para poder ensinar, os pais juntamente com o corpo docente, né, para poder ajudar a escola e os alunos serem o cidadão de bem. Mais uma pausa, na volta a gente fala sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, é depois do intervalo, volto logo. Voltamos e em 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, uma data que nos transporta para o universo da fantasia e do conhecimento. O dia é uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil no Brasil, e nos lembra a importância de incentivar, desde cedo, o hábito da leitura. No meio das prateleiras cheias de histórias, a leitura ganha vida pelo olhar das crianças. Para Cecília, de 10 anos, os livros são portas para um mundo de aventuras e descobertas. O encantamento começou com um dos primeiros livros que ganhou e guarda na memória até hoje. Foi do Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu amei ele porque eu ganhei ele no Natal. Ele conta várias aventuras e como que a Emília surgiu. E cada criança vive esse momento de um jeito diferente. Para a Luísa, a leitura também é um espaço de imaginação e criatividade. Eu imagino. No Diário de Banana tem algumas imagens, mas nos outros não, então eu consigo imaginar. No Brasil, segundo dados do Instituto ProLivro, apenas 47% da população com 5 anos ou mais tem o hábito da leitura. Por isso, incentivar esse contato com as histórias desde cedo faz toda a diferença. O dia 18 de abril marca o Dia Nacional do Livro Infantil, uma data que reforça a importância da leitura desde a infância. E é aqui nesse espaço que esses hábitos começam a ser construídos. A data foi escolhida em homenagem ao escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil no Brasil. Obras que até hoje fazem parte do universo das crianças. Para a bibliotecária Adriana Minas, os livros são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Ajuda na leitura, na fala, entendeu? E aqui no colégio, por exemplo, nós desde o B2, quer dizer, a partir do B1, que são de 1 aninho, eu já conto histórias para eles e eles prestam atenção. Aí vem o B2, o B3, e eles escolhendo o próprio livro, eu acho que isso incentiva mais a leitura.
Na biblioteca, os momentos de leitura vão muito além das histórias. Eles estimulam a fala, a criatividade e até o comportamento das crianças no dia a dia. Ajuda no despertar da fala, do comportamento, porque muitas leituras levam para esse lado, né, do comportamento deles. Disciplina, que eles ficam quietinhos aqui na roda da hora do conto. E é isso. Ajuda muito no desenvolvimento deles. E para incentivar ainda mais esse hábito, uma lei aprovada na Câmara de São José dos Campos prevê a criação de um programa municipal de leitura nas escolas da rede pública. A proposta busca ampliar o acesso aos livros e incentivar a formação de novos leitores. Uma iniciativa que se soma a esse universo onde, em meio a tantas histórias, o hábito da leitura é construído desde cedo. É um projeto voltado aí para as escolas, né, para os nossos estudantes, incentivar que os estudantes estudem, né, façam a leitura desses livros nas escolas, em conjunto com os professores, sair um pouco da mídia social, do celular e voltar lá, ler os livros, que é tão importante, né, para a caligrafia, para falas, pronúncias. Esse é o objetivo do nosso projeto. E em 15 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Arte. A data foi criada pela Unesco em 2019 e reforça como a cultura é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Em São José dos Campos, esse dia ganha força com histórias de quem vive da produção artística e de projetos que usam a música para transformar a vida de crianças e jovens. Além disso, a valorização do setor conta com o apoio da Câmara Municipal para preservar a identidade joseense. A arte faz parte da vida de muita gente desde cedo. O cantor e compositor Newton Blau é um desses exemplos, que cresceu em meio à cultura e hoje vive da produção artística, levando música e conhecimento para diferentes públicos. A arte, para mim, é vida, não tem como outra coisa. Para mim, é do que eu vivo, né? E graças a Deus é o que até hoje dá o nosso propósito de levantar, de acordar, né? E trabalhar com arte. Celebrado em 15 de abril, o Dia Mundial da Arte foi instituído pela Conferência Geral da Unesco em 2019. A data chama a atenção para a importância da arte no dia a dia e para o papel dos artistas na sociedade. Mas afinal, o que é arte? Ela pode se manifestar de diferentes formas, como na música, na dança, no teatro ou nas artes visuais. Em São José dos Campos, essa presença se reflete no trabalho de artistas que mantêm a cultura viva e em constante transformação. A gente tem a nossa cultura de São José, que é presente ainda, que é a cultura tradicional, com manifestações, com mestres e tudo mais. E a cultura popular, né, que é aquela que a gente está na nossa comunicação, a cultura urbana, que é essa que vem através dessa transformação digital, né? Mas também, ultimamente, a gente está tendo a cultura de paz, que é a arte para se fazer, para estar melhor. Iniciativas da sociedade civil também têm um papel importante nesse cenário. A Companhia Cultural Bola de Meia, que é uma associação sem fins lucrativos, utiliza a arte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento para todas as idades. Ela nasceu muito das lutas do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós já temos 36 anos, né, de existência. E essa instituição, ela foi agregando cada vez mais artistas e educadores. Então, veio a primeira meinha, já fez uma bolinha maior, aí outro educador, um musicista, um músico, um ator, um diretor de teatro, um sociólogo, um ambientalista, escritores. Fomos juntando, hoje nós temos mais de 130 associados. E é nesse espaço que a arte se apresenta na prática. Por meio de oficinas, a companhia trabalha diferentes linguagens artísticas. Entre elas, a música tem destaque com o trabalho do Celso, responsável pelas aulas de flauta e musicalização. O pessoal subestima muito esse instrumento que é um instrumento de brinquedo.
Daí eu falo assim, não, isso aqui é um instrumento de verdade, que dá para tocar e dá para fazer... Então é um instrumento de verdade. E eu mostro para as crianças que isso aqui é um instrumento importante, apesar de ser barato, acessível. Mais do que aprender uma técnica, os alunos desenvolvem habilidades que impactam o dia a dia. O contato com a arte contribui para o foco, o bem-estar e a qualidade de vida, além de estimular o autoconhecimento. Bom, primeiro que a música ela tem um processo de socialização, né? Então, você cantar em grupo, você brincar de roda, então todo esse processo de socialização é muito importante. Fora a questão cognitiva mesmo, né? Quer dizer, você trabalhar com memória, você trabalhar com a letra da música, você trabalhar com percepção sonora, né? Uma percepção rítmica. Então, é uma série de fatores que contribui. Na Câmara Municipal, a valorização dos artistas locais também ganha espaço por meio da Frente Parlamentar em apoio e valorização da cultura joseense. Criada pelo vereador Carlos Abranches, a iniciativa busca acolher, refletir e propor ações que preservem a identidade histórica de São José dos Campos. Valorizar o artista do bairro, o artista da periferia, que pode ser um gênio. Então, ao prestigiar, ao dar cobertura, a orientar a fazer um edital, a garantir a possibilidade de uma formação para que ele melhore o seu trabalho, para que ele saiba como viver do seu trabalho, é que a gente valoriza esse dia e valoriza, sobretudo, o artista da nossa cidade, o artista da nossa região, porque a região tem grandes artistas, tem grandes expressões de cultura que nós precisamos preservar. O vereador destaca ainda que ações como esta reforçam o papel da arte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. Para o parlamentar, valorizar os artistas é também investir no futuro da cidade. Pega uma criança de 9 anos, de 10 anos, que o poder público tem a obrigação de oferecer uma política pública de acolhimento no campo da arte. Ofereça para ela condições para ver se ela não se torna um dia um grande artista. Nós podemos reconhecer que o primeiro poema escrito por Cassiano Ricardo, que é um grande patrimônio cultural de São José, foi aos 9 anos de idade. Imagine se um homem desse recebesse um cuidado especial de um poder legislativo que desse um olhar muito especial para a cultura. Nós estaríamos em outro patamar. E você sabia que existe um dia mundial para celebrar o lazer? Pois é. Mais do que um simples descanso entre uma tarefa e outra, esses momentos são fundamentais para o equilíbrio da nossa saúde mental e para o fortalecimento do convívio social. Em São José dos Campos, diversos espaços públicos oferecem opções gratuitas para quem quer sair da rotina e recarregar as energias. O dia corrido às vezes pede um momento de calma. Pode ser um passeio sem compromisso, uma caminhada sem rumo ou até um descanso no meio do dia no Parque Santos Dumont. Foi o que a dona Claudete fez. Eu gostei muito, achei lindo. Já tirei várias fotos, né? Hoje em dia, parar não é tarefa fácil, não. Pressão por resultados, rotina acelerada, coisas que deixam a gente cada vez mais em alerta. É aí que o descanso, o hobby e até esse contato com a natureza se torna uma necessidade. E essa pausa aqui passa a ser um cuidado com a qualidade de vida. O Dia Mundial do Lazer, celebrado no dia 16 de abril, alerta para essa realidade. O lazer que inspira mudanças. Tempo investido em bem-estar, mas que muitas vezes é visto como desperdício. Eu acho que foi um grande erro que alguém em algum lugar colocou que a gente podia fazer do nosso descanso algo produtivo, porque a função mudou, né? Então deixou de ser descanso, passou a ser produção. O descanso ele é fundamental, a gente... para produzir, né, para ter criatividade, para ter desempenho físico, inclusive, a gente precisa do tempo de descanso. Então, ocupar esse tempo de descanso com outra atividade, com outra produção, não melhora a produção. Então, nada de colocar métrica no ócio. Nem todo tempo deve ser produtivo, contado ou justificado. Eu acho que a gente tem que ressignificar o que é lazer, né? Lazer é tempo de qualidade para a sua vida, que te descansa, que está alinhado com seus valores, que te reabastece. E muitas vezes é algo que não é nem publicável, assim, a pessoa não precisa nem contar para ninguém, né? É estar num espaço dela, para ela, vivendo aquele momento.
A dona Claudete sabe do que ela está falando. Eu gosto de praticar esporte, né, academia, quando dá, passear um pouquinho, né. Ressignificar essa tranquilidade é uma construção que exige paciência. Uma coisa de cada vez, sem pressa, cada parte se encaixa no devido lugar. Um processo diário que, na prática, acontece no SESC. O SESC, né, ele é um local que promove muito lazer, e um lazer seguro, né, um lazer para todas as idades, para todas as pessoas. E temos diversas atividades gratuitas, né, ao longo da semana, ao longo do mês. Inclusive, o Dia Mundial do Lazer é tema discutido hoje por aqui. Estamos reunindo pesquisadores, estudantes de várias universidades, público em geral, para uma discussão do lazer enquanto como as políticas públicas interferem na promoção do lazer ou não. Como que a gente promove espaços seguros, espaço de qualidade, espaço em que as pessoas de todas as idades, todas as classes sociais possam promover, né, e praticar o seu lazer. O incentivo ao lazer em São José também passa pela Câmara. Uma lei municipal aprovada pelos vereadores autoriza a realização de aulas de danças rítmicas em praças e parques da cidade. A ideia é estimular a prática de atividades físicas e promover a integração entre todas as idades. Outra lei, essa de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza o Poder Executivo a implantar atividades esportivas e de lazer nos fins de semana e feriados nas escolas públicas municipais. Para isso, a lei prevê parcerias entre o poder público e diversos setores da sociedade. Para o vereador, o lazer também é uma ferramenta de transformação social. Lazer é qualidade de vida, lazer é saúde, né? Tudo que pode se promover, e é a função do poder público, o executivo, promover políticas públicas de lazer, vai ajudar muito a população, né? Através do lazer, a gente são brincadeiras, são jogos, são vários entretenimentos que você consegue construir vários formatos de desenvolvimento, principalmente da criança. Ele consegue trazer tudo isso, né? A socialização, a entender o quanto é importante estar próximo de pessoas, a fazer as mesmas atividades junto com outras pessoas, né? E trazer felicidade. Mais do que um descanso, o lazer se consolida como um direito e uma necessidade para a população. E para que esse acesso chegue a todos, políticas públicas são fundamentais. Então, a importância de aproveitar essas políticas públicas, nós aqui com nossos projetos, com as nossas leis, com as nossas indicações de orçamento para a implantação no município, também fazer a nossa parte, né? Falando aqui do meu projeto, que criou tanto os espaços sensoriais, né, dentro de parques, de áreas verdes, junto a playgrounds e outros demais, né, já são políticas públicas para isso. Igual as colônias de férias, também que a gente inclui brinquedos, né, que fazem a inclusão também das crianças com deficiência. Isso é muito importante. O lazer traz muito esse foco da inclusão. E assim encerramos o Semana Legislativa. Obrigada por acompanhar mais um programa. Para rever as reportagens e ficar por dentro da nossa programação, é só acessar o YouTube da TV Câmara de São José. Até a próxima. Tchau, tchau.